E o professor Júlio vem nos brindar com a segunda live do grupo de cria, uma proposta que nasceu com alguns produtores, especialmente com o Coronel Celso Jalotto. A Elísia acabou assumindo a coordenação e criou uma comissão que se propôs a cada mês trazer uma live com um tema pertinente a essa parte fundamental do processo, que é a produção dos terneiros. E nada melhor do que a gente tentar ainda colocar esses temas dentro de um ordenamento que casasse com a época, as lives, os temas com aquela demanda do período. Então, se fez ali um cronograma tentando juntar o mês com o tema que se imagina seja o mais demandado. E, então, alguns temas que tinham sido provocados houve essa troca de ordem e a produção, as bases técnicas e operacionais para a produção de terneiros vai ser, então, abordada pelo nosso professor Júlio Barcelos hoje. Daqui em diante, eu passo a palavra para o professor Júlio e gostaria de avisar a todos que as perguntas serão, então, enviadas ali no chat para todos, e me incumbiu a Elísia de anotar, e dentro do tempo que ficar disponível, eu ir apresentando ao final para o professor Júlio as questões que foram colocadas e que a gente tiver tempo de abordar. Eu vou ter, inclusive, a liberdade, eu estou autorizado aqui pela Vivi, pela Elísia, pelo Jalotto, para fazer a seleção das perguntas. Se eu achar que alguma é muito fora, eu vou cortar aqui. Vou dar uma de Maduro aqui. Cortar. Mas não é essa a pretensão é atender todas as questões, se possível. Eu não sei qual vai ser o tempo destinado ao final, mas o professor Júlio já avisou que está desde as 7 da manhã, tem compromisso. Então, melhor que nada, iniciarmos a apresentação. Eu passo a palavra ao professor. Muito boa noite, e eu vou fechar meu microfone e a minha câmera agora. Bem, boa noite a todos. Muito obrigado pela acolhida aí do Desenvolve Pecuária, nesse encontro dos produtores de cria, basicamente, que estão neste grupo, para que nós pudéssemos fazer uma abordagem mais voltada não para a produção de terneiros, mas sim para a colheita de terneiros. E é nesse sentido que eu vou apresentar essa live. Só preciso verificar, bom, já estou vendo que aparece direitinho ali. Então, a ideia é usar um pouco dos parâmetros da agricultura aplicados à pecuária de cria. O termo colheita de terneiros não é muito usual no Brasil, mas tanto nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, se trabalha muito, Nova Zelândia, com esse termo de colheita. E o objetivo é trabalhar algumas questões mais operacionais. Já agradeço a todos os bem apresentados aí que nos prestigiaram por ocasião da jornada, então eu estendo o agradecimento a todos os integrantes desse grupo e ao Instituto Desenvolve Pecuária. Agora, um pouco diferente da agricultura, na agricultura vocês estão colhendo e já podem ir comercializando no mesmo dia. Só a diferença de sair da lavoura e chegar numa indústria de grãos. A colheita de terneiros, ela só é efetivada tecnicamente quando
o produto está apto para comercialização. Por isso que existe uma linha de tempo que separa esses dois momentos, mas que aquilo que não foi colhido não estará apto para comercialização por ocasião do desmame. E o objetivo sempre é buscar um produto viável. O que é esse produto viável? Vivo, nasceu vivo, dentro da estação de nascimentos que foi programada, com saúde e desmamado com bom peso. Todas as questões que se manifestam no desmame pressupõem estes aspectos anteriores. Mas a saúde vem sendo muito estudada, a saúde do terneiro ao nascimento, muito pouco valorizada na maioria dos produtores. Nasceu, mamou, tá ok. Não. Hoje, e até em lá na jornada do Nespra, uma ex-nespriana, Rúbia, vem trabalhando muito com a importância do colostro e todos os aspectos nas primeiras horas de vida. Então, este é o produto viável para comercialização. E que tem aspectos que permitam aproveitar solos de baixa fertilidade, topografias difíceis de trabalhar, cobertura vegetal de média a baixa qualidade, para transformar num produto que represente em torno de 40% a 50% do investimento anual da mãe. Então, um terneiro precisa desmamar 40% a 50% do peso da vaca. E este conceito de desmamar guachos já foi superado há um bom tempo, felizmente. Agora, tudo isto tem uma relação com o custo, com a economia do negócio. Um terneiro, quando nasce, quando ele, vou usar essa expressão, caiu da vaca, o custo está pronto. Até o desmame, este custo varia muito pouco. Então, o custo de um terneiro nascer e não nascer, ele já está feito. Esse custo, pelos controles e apontamentos que nós temos, 60% dele é apropriado à alimentação da mãe e à área de campo que ela precisa. 20% é a reprodução, independente se for touro ou inseminação. O terceiro item é a mão de obra. A mão de obra numa propriedade rural não representa 10%, representa mais de 25%, em alguns casos até 30%, mas esta mão de obra diluída por cabeça, ela cai, no caso do terneiro, para 10%. 7% é sanidade, ou seja, é muito barato fazer sanidade, e toda a infraestrutura, as facilidades, 3%. Então, isso nos remete a estes valores atuais. Então, quando nós temos uma taxa de desmame, teoricamente, de todas as vacas que estavam prenhas, pariram e desmamaram, hoje no Rio Grande do Sul, em níveis médios, com terneiro de 180 quilos, o custo por terneiro desmamado é em torno de R$ 1.300. E à medida em que nós vamos baixando a taxa de desmame, como o custo é feito por vaca e não por terneiro, nós dividimos este custo anual da vaca por um menor número de terneiros, e isto acaba repercutindo muito no custo de produção. Então, vocês imaginem hoje, com um terneiro a R$10 o quilo, um terneiro de 180 quilos está perdendo dinheiro, por isso que a cria está na situação que está. Bom, e tudo isso está atrelado a uma linha de tempo, que é a vida da vaca. Cada mês na vida da vaca precisa ser respeitado, porque em cada mês do ano
tem um evento. E este evento pressupõe uma atitude necessária de ser implementada. E nesta linha de produção, nós podemos observar o que nós estamos conversando hoje, que é esta janela temporal da aparição. Este é o momento mais importante na colheita, não na semeadura, que é durante o período de finalzinho da aparição, monta e acasalamento. Hoje é momento da colheita. Então agora não é momento de reclamar do plantio, é momento da colheita, e neste momento é que nós vamos centralizar numa janela, como se nós estivéssemos olhando quais as ações são mais importantes para conduzir a uma colheita mais efetiva daquilo que foi plantado. Eu tenho observado com muita o esforço que os produtores fazem para emprenhar uma vaca. É um esforço brutal, muitas vezes, contra uma série de barreiras. Mas depois, a colheita parece algo um pouco natural, sem as devidas intervenções necessárias. Então, o que marca a colheita é este período, não mais de 48 horas, 24 antes, 24 horas depois do parto. Aqui está a marca e o significado da efetividade da colheita. E por que isso é importante? Diversos dados têm demonstrado que no parto, durante os procedimentos da aparição, as perdas observadas pelo grupo lá do professor Ricardo, do GTPA, em diversas propriedades acompanhadas, está em torno de 3,3%. E quando nós somamos as perdas do parto, daquele que terneiro nasceu, até o desmame, estas perdas alcançam 7% números redondos. Então, uma atividade de margens bastante limitadas, termos perdas de 7%, significa descarregar um custo sobre os 93% que ficaram de 100% da colheita. Os dados monitorados pelo Nespro hoje estabelecem como fazendas top 2,5% de perdas durante a aparição, durante o período de colheita, e como um objetivo inferior a 4, e um nível crítico quando for superior a 5. Esses são os indicadores que vem sendo trabalhado. O que isto representa em termos de custo? E este dado é que é importante até para determinar algum tipo de programa de bonificação para quem está colhendo os terneiros. 1% de perda de terneiros até o desmame aumenta em R$ 22,00 o custo do terneiro desmamado. Então, uma fazenda que tem 80% de desmame, quando ela perde 7 pontos percentuais até o desmame, os seus terneiros, que tinham um custo de 1.640, agora aumentam para 1.797. Então, este custo, ele tem um impacto brutal no resultado e na eficiência da cria. Alguns dados de campo, de acompanhamento, de monitoramento e registro, numa fazenda em Bagé, durante 15 anos de acompanhamento, mostrou a grande variação nas perdas de terneiros durante a aparição, momento da colheita. E vejam que existem anos que essas perdas são acima de 4%, e outros anos há uma flutuação, uma variação muito grande entre anos, mas vejo uma média
bastante razoável de 2,57. E nessa mesma fazenda, em 11 anos de acompanhamento, aqui nós temos em um azul claro, aqui quase verde, as distocias e em laranja as perdas. Existe uma certa correlação entre o índice de dificuldades de parto e as perdas durante a parição. Essa correlação explica 80% das perdas. Toda vez que eu tenho uma distocia, eu tenho uma probabilidade de 80% de que o resultado dessa distocia, mesmo com todo o monitoramento, se traduza em 80% de uma eventual perda. Então, observem a média de perdas, a média de distocias nessa fazenda foi 1,9 em 11 anos. E a média de perdas, 2,4, ou seja, não se perde terneiro só porque as vacas estão trancadas. Se perde porque nascem e não mamam, se perde porque a vaca não achou o terneiro, se perde porque tem um sorro, se perde porque tem um carancho, se perde porque cai num buraco. Tem inúmeras perdas e eu tenho isso tudo monitorado. Mas aqui se observa alguns anos em que a distocia puxou a perda, mas outros, como este aqui, por exemplo, que a distocia foi muito baixa e nós tivemos um índice de perdas de 13,5%. Portanto, estão me ouvindo bem? Sim, professor. Sim, Tá tudo ok? Tudo ok? ok. Seguimos ok. Qualquer coisa vocês me chamam, tá? Bom, então é importante, eu fechei agora a câmera, é importante compreender que colheita na parição não é cuidar só de distocia. A distocia é importante, é uma variável que marca, mas existem outros elementos que não necessariamente um parto distócico. Uma vaca que não apresentou um parto distócico, mas que demorou um pouquinho para parir, o seu terneiro já nasce com menor imunidade. Não por questões de ter ou não mamado colostro. Foi feito um trabalho muito extenso no Canadá, com milhares de terneiros que nasceram de vacas que não eram distóxicas, mas que o tempo de aparição foi maior. Esses terneiros passam por uma anóxia, respiram menos e não absorvem o colostro. E muitos desses terneiros morrem porque não mamou o colostro, não absorveu, só porque demorou mais tempo para nascer. Portanto, é muito importante que a colheita de terneiros ela é muito mais abrangente de elementos que necessitam de monitoramento. Seguimos. Um outro trabalho agora em Montana, lá onde a Marcela, que fez doutorado comigo, acompanhou, taxa de distocia e peso a nascer, isso em rebanhos Angus e no rebanho Hereford da Estação Experimental da Universidade de Montana, que é a linhagem Montana 2 de gado Hereford. E vocês observem que quando passou de 36, 38 quilos, a incidência de distocia foi multiplicada por 3. Então, isso é muito importante, já como um elemento de demonstração ou de mitigação ou de necessidades adicionais de intervenção. O professor Fordyce, da Universidade de Queensland, em Brisbane, ele completou, em 2022, o trabalho mais completo de avaliação de sistemas de cria. E nesse trabalho, ele mostrou em quatro regiões a grande variação entre grupos de fazendas com índice de perdas ou parto. Agora, a universidade está colocando colar eletrônico nas vacas, nos terneiros que nascem, monitorando para identificar as principais causas de perdas na parição.
Bom, então, alcançar este grau de eficiência que começa com o plantio, mas que hoje estamos falando na colheita, leva 450 dias. Então, em 450 dias, eu tenho 50% do peso da mãe. Então, é um grau que, retirados os custos, a margem fica muito estreita quando essa eficiência é menor do que isto. Então, esta é a ideia de converter campos pedregosos via a vaca, via um herbívoro, via um ruminante, em produtos com essa qualidade. E os cuidados da aparição, eles começam com o planejamento da previsão de partos. E isto nós começamos a construir um histórico pelos registros e constituição do que nós chamamos de histograma de parição. Este é um histograma de parição numa fazenda comercial, onde, estamos falando lá década de 2010, não tinha IATF como tem hoje. Com o IATF, nós temos este comportamento. Nos primeiros 21 dias, quase praticamente 50% parindo. Mas isto é um planejamento de estratégias de colheita, de como serão trabalhados. E vocês observem histogramas de 10 anos. Sempre aqui, ó, um pouco de... Aqui entram novilhas inseminadas e vacas com criopé com parto do cedo. Mas um histograma de parição em que temos, até os 42 dias, praticamente 65% dos partos ocorrendo, mesmo sem sincronização. É claro que a IATF mudou muito esta radiografia, esse desenho, mas é possível, em anos bons, se ter praticamente 80% dos partos nos primeiros 42 dias. Então, aqui começa o planejamento da colheita. Vocês imaginem se fosse uma lavoura de soja, como ela está estruturada, quantos talhões para determinarmos como se dará o comportamento de colheita. Então, o planejamento da colheita de terneiros durante a aparição está estruturado em 5 pontos. Primeiro, por meio dos registros da época de retirada dos touros, o período de quando a quando, aqui precisa tudo estar planejado. A organização dos lotes de aparição, nós vamos abrir cada um deles, e hoje, com a presença de muitos profissionais, muitos colegas que sabem usar adequadamente o ultrassom e outros já mais avançados com o Doppler, é possível ordenar, fazendo este casamento das datas de inseminações, com o diagnóstico de gestação e um ordenamento de, no mínimo, 3 tempos de aparição, cabeça, meio e cola, no mínimo. Isto nos conduz a um conceito pouco utilizado no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, bem consolidado no centro-oeste e no norte brasileiros, que é a definição de potreiro-maternidade. Boa parte das perdas de colheita têm sido identificadas naquelas propriedades rurais que não têm potreiro-maternidade, que tem vacas parindo em 10, 15 potreiros, com distâncias, às vezes, de 12 quilômetros de um extremo ao outro. Isto ocorre, e isto é muitas vezes incompatível com os cuidados naquelas 48 horas periparturiente. O quarto ponto talvez seja a variável mais vulnerável na colheita. E na agricultura tem as máquinas. Aqui as máquinas são as pessoas. E, por fim, o planejamento de materiais, medicamentos, etc, etc. Então, esta escolha, esta definição
do período em que vai ser colhido depende do período de semeadura, que é o período de monta e o período de acasalamento. E isto não pode ser uma escolha embretada pelo plantador de soja. Este ano, as reclamações, os problemas graves decorrentes do atraso no plantio da soja no ano passado fizeram com que muitos produtores de cria que programaram seus nascimentos para junho, julho e agosto estão desesperados comprando feno para as vacas. Então, o tempo de colheita não é uma questão só da soja e das forragens integradas com a soja. Isto é minimizar muito um problema que é muito mais sério. Só um minuto, já estamos lá na frente. Ok. Então, as condições de alimentação no pós-parto, como é que se estrutura esse sistema de produção? Essa distribuição dos partos. Tenho visto muita gente cortando os últimos 15 dias do período de acasalamento e perdendo 20% de terneiros, porque não tem histograma de aparição, porque não sabe como as vacas foram fecundadas na temporada anterior. Aspectos sanitários, aspectos de clima, de temperatura, período de desmame, tudo isso é que vai determinar o tempo de plantio, o período subsequente de parição. E nesta organização dos lotes, no mínimo 3 lotes nós precisamos formar, no mínimo 3. Primíparas, secundíparas. Para vocês terem uma ideia, quando nós monitoramos o índice de distocia de secundíparas, aos 4 anos, esse índice de distocia se aproxima muito da primípara aos 3. Claro que, quando nós comparamos primíparas aos 24 meses, é completamente diferente. Agora nós vimos uns dados de índice de distocia em primíparas, chegou a 38%. Então, esses são 3 lotes que nós precisamos organizar no mínimo. Então, eu tenho uma maternidade dividida em 3, com primíparas, que é um tipo de cuidado, com secundíparas, que é um outro tipo de recorrida, e, por último, vacas adultas. Como é que este potreiro maternidade precisa? Esta proximidade da sede é um grande impeditivo hoje, porque geralmente os potreiros mais próximos da sede são potreiros de recolhidas de cavalos, são piquetes, são enfermarias e é o potreiro mais infestado em termos sanitários. Não tem vazio sanitário nesse potreiro. Então, é muito complicado no Rio Grande do Sul, com propriedades de média escala, terem esta infraestrutura. Já vem sendo implementado aquilo que se chama de infraestrutura móvel, com tubos semelhante ao sistema americano, de pequenos currais montados em potreiros que podem ser transformados em maternidade. Potreiro maternidade é para a vaca parir, não é para ela permanecer ali. Ela pariu 2, 3, 4 dias, ela vai para o seu potreiro, onde será formado aquele lote de parição. Então, a estrutura móvel tem ajudado muito. Nós temos algumas experiências, algumas observações que têm demonstrado bons resultados e muito econômicos com essas estruturas móveis de atendimento à parição. Não é uma estrutura completa de um centro de manejo, mas é que permite a contenção, é um lugar que não tem tanta contaminação por bactérias, principalmente, que possam comprometer, muitas vezes, a viabilidade de um terneiro oriundo de um parto distóxico. Quando é possível no potreiro maternidade, está bem definido hoje, que nós precisamos de, no mínimo, 45 dias de vazio sanitário. Este é o período mínimo necessário para que nós tenhamos uma ausência da maioria dos micro-organismos que podem atingir
o terneiro por ocasião do nascimento, sem acidentes topográficos e com boa água de frente. Então, aqui nós já definimos o lugar. Agora, nós precisamos do piloto. O piloto da máquina, não da automotriz, mas do cavalo e das suas decisões do que fazer. Não do como fazer. Isto é delicado que eu vou dizer a vocês. Nós precisamos de um cuidador de parição que saiba tomar atitude para comunicar, e é preciso uma atitude. Não necessariamente será ele o tomador de atitude. Então, já tem algumas experiências mostrando que quando nós não temos um bom parteiro, é melhor que ele seja um campeiro observador, que identifica prematuramente um eventual problema e comunica para que alguém tome a atitude do que fazer. Então, isso é muito importante. Então, depende da equipe de campo. E como é que precisa ser essa equipe de campo? Em primeiro lugar, esta equipe de campo precisa entender como funciona esta atividade. Vocês imaginam se ele não entende que alguns terneiros poderão ser futuros touros e ele acha que é interessante castrar na macega e castra tudo. Então é preciso reunir a equipe, mostrar todo o fluxograma da aparição, como é, qual é o objetivo, o que se espera de nascimento dos terneiros, quando começa a aparição, a data prevista, como as suas variações, 4 ou 5 dias antes, 4 ou 5 dias depois. Tudo isso é como funciona. Mas também nós precisamos estabelecer as regras. Qual é o horário? O que ele precisa compreender? Como é que se dá toda a questão hierárquica numa propriedade rural? Pontualidade em tempo de parição é vital. O que é pontualidade? É mais ou menos? Não, não é mais ou menos. É em seguida que nasce o sol? Não, pontualidade é horário. Ah, faltam 2 braças de sol. Tem 2 braças de sol para escurecer. Isto no verão significa uma coisa, no inverno significa outra. O tempo do ocaso do sol muda. Então nós precisamos de definir o que é pontualidade. Comprometimento é uma variável que se trabalha, se demonstra, se trabalha ativamente para desenvolver esta capacidade. Em tempos de parição, eu preciso do ponteiro, eu preciso de alguém que esteja ao lado também, porque muitas intervenções isoladas não resultam em boas questões. Mas a variável mais importante de tudo isso é a capacidade de observação. Observar o comportamento da vaca pré-parto, o comportamento da vaca durante o parto, o comportamento da vaca no pós-parto. Isto não tem... isto é uma herança sem livros. Isto é uma herança por aprendizado, como aqueles que têm mais experiência. A outra característica da equipe de campo, que é muito difícil hoje, é ser verdadeiro na informação. Quando ele volta para a hora do almoço e se reporta a alguém hierarquicamente superior, ele tem que ser verdadeiro, tem que dizer, olha, tem 3 vacas que iniciaram o trabalho de parto agora pela manhã. Eu já anotei os brincos. Na primeira hora da tarde, nós temos que ir observar estas 3 vacas, que eu já tenho identificadas. Agora, se ele chega e o capataz solicita que ele se reporte a respeito do que está acontecendo, e ele diz assim, eu acho que tem umas vacas em trabalho de parto. E o capataz pergunta, quantas? Umas 4 ou 5, ou 1 ou 2. E tu sabe quais são? Não prestei muita atenção. É uma mascarada, uma bragada e uma vaca cara branca. É isso? Vamos lá e tu me aponta as vacas. Ele não sabe. Um
cuidador da aparição, eu não estou chamando ele de gerente, mas ele tem que ter visão e atitudes de iniciativa. Por isso eu coloquei características de gerente e ser um tomador de atitude como um ponteiro. E uma das questões que mais complica a incidência de problemas durante a aparição é a famosa, nos tempos atuais, de procrastinação. Que o meu avô sempre dizia assim, não deixe para fazer amanhã o que pode fazer hoje. Sempre dá problema deixar para amanhã. E para isto, nós precisamos treinar a equipe de campo. E este treinamento, em cada propriedade, é necessário ter um procedimento operacional. Treinar a equipe, orientar como fazer, a cada momento melhorando os processos e reavaliando. Se nós tivermos 6, 7% de perdas durante a aparição e nós não reavaliarmos quais as causas responsáveis por este índice desfavorável e reavaliarmos o nosso procedimento de cuidados da aparição, nada diz que no próximo ano isto não irá se repetir. E normalmente se repete. Então, por isso é importante determinar como será feito. Aqui tem alguns exemplos, e eu coloquei para relembrá-los de que serviço mal feito, geralmente, é ordem mal dada. Ou seja, comunicação atravessada, comunicação assimétrica, comunicação não clara, comunicação que não se pergunta para o receptor da minha mensagem, tu compreendeu bem? Sim, me repete como é que tu vai fazer. Só assim é que nós chegamos a um consenso que aquele que comunica com o receptor da mensagem entenderam a mesma linguagem. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo. Revisão do campo do fundo pela manhã e tarde, vacas que estão próximas da aparição trazer para o campo. Então, toda uma definição de como vai ser o cuidado durante a colheita. E o que ele precisa levar? Quais são os materiais, os equipamentos, quantas pessoas? Isto vai nos remeter para o elemento mais importante, que até hoje, com drone, com monitoramento por radiofrequência, com todos esses sistemas de alta tecnologia, ainda a recorrida de campo continua sendo, e este é o problema que tem na Austrália, por isso que as perdas são gigantes. Eu fui o ano passado no território do norte, em Darwin, e as perdas eram brutais, foi bem na época da aparição, porque não tem como recorrer campo. É muito difícil. Daqueles mini helicópteros, não consegue se verificar e minimizar uma perda de uma vaca que está com dificuldades de parto. Então, felizmente, no nosso caso, nós temos campeiros que podem e devem, na recorrida de campo, seguir um padrão operacional. Olhar o gado, ele não vai só olhar o gado, mas tem que olhar o pasto, os aramados, aguadas, coxo de sal, algum coxo de suplementos e alguma novidade. Então, olhar o gado e as novidades são os centros da colheita os centros da colheita de... Vamos ver se ele funciona. Ah, estranho. Então, esta recorrida diária de campo, ela constitui a base da colheita de terneiros. Eu estou fazendo apenas uma simbologia. Recorre o campo, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E com isto, nós temos chances enormes de minimizar aqueles 3, 4, 5, 6, 7% de perdas. Então, uma recorrida na aparição é uma recorrida especializada.
Por que ela é especializada? Porque ela é 2 vezes por dia. E quando nós temos primíparas aos 24 meses, obrigatoriamente 3 vezes por dia. Não tem escapatória. Quem é mais progressista está com alto nível de alimentação das terneiras, com parição aos 2 anos de idade, e que o índice de distocia não vai baixar de 20%, precisa recorrer 3 vezes por dia. Por sorte, a maioria dessas distocias são dificuldades mínimas de contração uterina das fêmeas jovens. E já está provado que pequenos exercícios, caminhadas nas novilhas, acabam minimizando as distocias e auxiliando e diminuindo a retenção de placenta. Então, essa recorrida é 2 vezes. O que esse peão deve... O que esse parteiro... Eu prefiro trabalhar com parteiro. É melhor treinar uma pessoa, explicar, levar em eventos, dar um curso bem forte e transformá-lo em parteiro. E este sujeito tem um papel fundamental, porque ele é o que vai dizer o que será feito. E se ele não tem a solução ao seu alcance, aí é que ele vai comunicar para chamar o veterinário. Porque os problemas num período de parição com altas taxas de distocia, com 20% de distocia e 500 primíparas parindo aos 2 anos, com 60% parindo nos primeiros 10 dias, você tem que ter 2, 3 veterinários fixos na fazenda, senão vai ter problema. Então, precisamos de um operacional bem treinado que vai andar com seus equipamentos sempre junto de si. Ele vai carregar corda, vaselina, iodo, cura umbigo, luva descartável, tudo que é necessário e, principalmente, um rádio ou um celular, dependendo da sua localização. Então, os potreiros, eles são as bases e existem alguns que não têm condições. Então, campos com invasoras, esse com o capim-caninha, são abrigos excelentes. Mas se o campeiro não é bem treinado, dificilmente, muitas vezes a vaca pariu e ele não acha o terneiro e acha que a vaca não pariu. Então, este é um problema em campos mais sujos na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, com campos um pouco mais macegosos. Agora, quando nós pensamos no parto, sempre temos que pensar que é um evento natural. E boa parte dos partos distóxicos em novilhas não são partos distóxicos. Já tem levantamentos também, são campeiros ansiosos para solucionar o problema que resolve meter a mão antes da vaca, antes do tempo. Principalmente se for na sexta-feira, é um dia de grande incidência de distocias. Sexta de tarde, sábado de manhã, esta vaca aqui, na sexta-feira de tarde ou no sábado de manhã, se ela começou a caminhar e se deitar, o sujeito já leva a mangueira para enfiar mão e tirar o terneiro. Então, existe uma diferença brutal de preparação para o parto. Uma vaca, em 1 ou 2 dias, não tem nenhum sinal. Esta vaca não tem nenhum sinal em 2 dias está parida. Esta novilha leva 7 dias enchendo o úbere, se preparando, e não deu cria. Então, se eu não tenho um campeiro bem treinado e orientado para isto, vão ocorrer problemas na linha de tempo, ele vai fazer bobagem. Então, o parto é algo o mais natural possível. Então, é preciso paciência. É preciso muita paciência para observar o parto de uma vaca. Então, o campeiro, ele tem que... Esta vaca, ele não tem que ficar a cavalo em volta. Ele olhou
identificou e vai a campo. E vai recorrendo às outras vacas. Ele precisa olhar 20, 30, 40, 50 vacas. Tá, então, é muito importante, acho que eu não estou conseguindo acelerar o vídeo, vamos ver se eu consigo aqui. Mas depois vocês todos vão ter a gravação, podem observar. Bom, então esses cuidados é com o terneiro e com a placenta. E o importante é que é muito diferente aquela vaca aérea que estava aparecendo da vaca trancada. A vaca, para ser considerada em parto distóxico, depois de iniciado o trabalho de parto, tem que durar em torno de, no mínimo, 3 a 4 horas. Eu trabalho com um padrão um pouco mais longo. Eu trabalho com 5 horas. Das 7 da manhã, eu espero até às 11 horas da manhã para fazer uma intervenção. Antes disso, não. Claro que depende da posição que o terneiro está aparecendo. Está vindo virado e você já antecipa um problema que é quase que irreversível naquele momento. Então, agir 2 a 3 horas antes vai dar problemas. Então, aqui tem uma série de apresentações que vale a pena mostrar para a mão de obra. E quais são os mais difíceis? Este, por exemplo, é só usar uma luva, colocar uma cordinha no focinho do terneiro, levemente puxar, que é o melhor sistema de nascimento. Aqui é a mesma coisa, aqui é uma mão, só que eu tenho que trazer de volta. Este aqui é o pior de todos, este aqui é horrível, tem que, às vezes, fazer toda a volta com ele. Então, vocês têm vários momentos que não adianta falar aqui. Isso aqui tem que levar o pessoal para dentro de um galpão. Já comentei com a Elise, a gente pode fazer um treinamento. E aqui está ilustrado por onde o terneiro tem que sair. E não adianta, não é questão de força, é de compatibilidade ou incompatibilidade física. Luvas são fundamentais e todo o trabalho, o ângulo de tracionamento, todo o trabalho de cuidado, de delicadeza, de sensibilidade para retirar o terneiro de uma vaca. Todas as ilustrações demonstram como melhor aquilo que eu estava dizendo. Leva a mão, senão vai furar o útero, leva a mão para puxar, vai ajeitando. É uma questão de paciência, não é questão de força. Olhem como nós podemos fazer toda uma estratégia de organização para salvar vaca e terneiro. Porque parece que num determinado momento a prioridade é salvar a vaca. E com isto, as perdas de terneiro já estão feitas. Então é preciso ter todo esse cuidado para que ambos sejam salvos. Esse equipamento para gado de corte é fácil de fazer. Um bom ferreiro faz isso com a maior facilidade. E é muito fácil colocar uma vaca num tronquinho de tubo, num campo, com uma pequena manga para levar essa vaca. As vacas, quando estão em trabalho de parto, elas são mais calmas, elas param e nós imobilizamos com facilidade. E não precisa levar um trator. A maioria dos partos se tira com isso aqui. Não é muita força, é cuidado, muito fácil de produzir estes resultados. Olha, eu não tenho aí um sujeito que luta no MMA, nenhuma égua crioula puxando terneiro. Então é paciência, jeito, atitude, cuidado. Facilmente ela vai tirar esse terneiro. Isso tem um ferreiro em Pelotas que faz, tem outro em Bagé, tem outro em Alegrete, e dá para comprar também em algumas lojas agropecuárias, já tem pronto. Isso nada mais é do que uma alavanca, que antigamente se chamava máquina de espichar arame. Não precisa uma máquina de espichar arame. Eu preciso ter o controle da força de tração para não forçar demais. Fácil. Não é teoria, é prática. Não é gramática.
Bem, então, existem uma série de questões que precisam ser cuidadas. Viu que a vaca pariu, espera um pouco, não precisa meter o cavalo já e apartar com a cachorrada. Então, quais são os cuidados agora? Você não pode esquecer que nós precisamos de um puerpério normal, no menor tempo possível, e para isso é importante controlar a retenção de placenta, cuidar se a vaca lambeu a cria, fazer todas aquelas ações rápidas de desobstrução de vias respiratórias, aquecimento corporal, secar o pelame, emitir vocalizações curtas, tudo isso é preciso. Curar o umbigo, castrar, isso aqui é manejo específico de cada fazenda. A colocação de brincos, felizmente hoje, nós temos um furador para o brinco e depois um aplicador, então com isso se minimizou rasgar a orelha, se minimizou produzir hemorragias, se minimizou lesões nas orelhas pela colocação do brinco, e aí nós temos que monitorar totalmente a questão se o terneiro mamou ou não mamou, pelo tipo de tetos, como eles estão. Vacas cruzas, principalmente meio sangue, tem tetos muito grandes, então tem que observar. E lembrando mais uma vez, já estou finalizando, Elísia, que essa colheita só é efetivada por ocasião da comercialização. Então, fiz uma explanação bastante rápida, sintética, e agradeço por toda essa oportunidade que me permitiram, e aí fico à disposição para aqueles que desejarem fazer algum tipo de comentário, perguntas, enfim. Então, de pronto, vamos passar as perguntas. A primeira pergunta é do nosso querido Jaloto, que lhe pergunta por que poucos criadores fazem o controle e análise dos principais índices produtivos. Qual seria a dificuldades que eles encontram? Tá sem som. Muito boa pergunta. Eu vou dar um exemplo do histograma de parição. Eu tenho histograma de parição há mais de 25 anos, há mais de 30 anos construído. Como é que eu coletava o dado? Então, eu vou dar um exemplo para o Jaloto. Como é que eu coletava o dado? O parteiro, o campeiro que ia cuidar da parição, levava uma livretinha e quando ele voltava ao meio-dia, ele anotava os terneiros que nasciam. Como é que ele sabia quem nasceu? Ele usava um mata-bicheira colorido, um cura-umbigo, e colocava uma pintinha na cabeça de cada terneiro para não se perder no período da tarde. De tarde ele ia de novo, então isso no final do dia ele anotava num diário. Nasceram 10 terneiros. Eu sabia quantas vacas tinham que pariram em 21 dias, calculava o percentual. Então uma grande dificuldade, Jaloto, é coletar os dados. Bom, esse é o primeiro ponto. Criar essa cultura. O segundo é organizar um pouco isso, e eu organizava em relatórios para discutir com o produtor. Olha o que aconteceu aqui. Tu visse, se nós cortarmos este ano o Intori em 10 dias, quantos terneiros vamos perder? O que é que tu acha? Isso. Então, a dificuldade é esta, isso tem um hábito cultural. Mas o produtor não gostava que eu fizesse. Ele dizia assim, veja, trabalhamos o dia inteiro, ainda tu quer, no final da tarde, falar em números, eu estou cansado. Então, isso tem uma cultura que precisa ser mudada lentamente. Agora, como é que nós vamos construir um padrão operacional de recorrida se nós não temos dados? Se a gente não sabe quanto perde. Então, essa é a dificuldade. Coletar, organizar, interpretar, e aquilo que eu falei na jornada do NEASP. Então, fazer alguma coisa. Estamos perdendo, um ano nós perdemos 6%. Eu vou dar um exemplo para tristeza. Eu descobri que segunda-feira morria mais gado de tristeza numa fazenda. Mas não é possível. Por que morre mais? Porque o pessoal chegava na fazenda às 10 horas da manhã, que era quando a caminhonete chegava. Agora, eu só consigo fazer isso se eu tenho registrado que os animais morreram na segunda-feira. Então, o meu problema é a recorrida no domingo. Então, quando ele chega na segunda, não adianta tratar mais. Então, tudo isso é registro, análise e atitude.
Muito obrigado, professor. E agora a próxima pergunta foi da Fernanda Brum, que gostaria que o senhor explicasse um pouco mais como funcionaria essa infraestrutura móvel, que para ela é uma coisa que não ficou clara e ela desconhece. Fernanda, eu também não conhecia. Até que eu passei a orientar um pessoal que arrendou um campo no Saicã, nas áreas do Exército, que não podia fazer estrutura fixa, porque eram campos arrendados. Então, eles compraram de uma empresa do Paraná, já tudo sobre bem-estar animal, e montaram um centro de manejo. Mas como era uma área relativamente grande, nós tínhamos 10 quilômetros de um extremo ao outro daquelas invernadas do Exército. Então, eles compraram da mesma empresa uma mini estrutura. O que era? Era uma manga que eles colocaram num canto, uma manga de tubo, onde eu dizia, mas as vacas vão encostar o corpo, vão derrubar tudo isso. Negativo. Aquilo tu enterra com o pé, não é um moerão. E com correntes, isso vai se fixando. Tinha uma, vamos chamar assim, uma seringa, um pequeno tronco de contenção, bem simples, que facilmente se pegava. Lá não era para aparição, era recria, mas se nós precisávamos tratar algum animal, era fácil. Um homem a cavalo levava num canto um animal. Bom, e depois disso, nós colocamos em alguns lugares, que se levava de caminhonete em outras propriedades, essa estrutura móvel, que tu monta uma mangueirinha fácil, tu junta como se fosse módulos de 3 metros, vamos usar um termo bem gaúcho, tu acolhera eles e eles se mexem, mas não caem. E esse fácil de se mexer torna aquilo muito mais flexível, os animais não se batem muito. Então, tem como fazer, hoje tem. No Paraná tem empresas boas, no Mato Grosso tem, talvez até aqui na Expo Inter, eu não sei, a Tribe, aquelas com as coxas já está fazendo, mas tem muitos modelos e dá para construir com um ferreiro. Pega um ferreiro bom aí numa cidade do interior, com tubo galvanizado e manda fazer. É um bretezinho simples. O que tu faria em madeira, tu faz. Porque a maternidade pode mudar de lugar. Principalmente quem tem agricultura, isso eu tenho que analisar um pouco. Mas dá para fazer, Fernando. Posso te mandar os videozinhos depois. Não, é que eu não sabia em que caso se usava isso, mas agora eu entendi. É quando não tem um brete perto, né? Quando não tem mangueira perto. Tá. Sim, mas também tem um detalhe, Fernando. Sempre lembrando, as instalações de manejo é o ambiente mais contaminado. Né? Então, muitas vezes, o terneiro cai no esterco, cai em toda a sujeira e tem que ter mais cuidado com esse terneiro. Já tem que tirar ele dali imediatamente, porque esse terneiro, se não curar bem o umbigo, já eu tenho um risco de um animal que vai ser mais vulnerável. Então, claro, tem que usar as mangueiras, mas sempre um lugar mais complicado, não é fazer. Então, talvez a estrutura móvel fosse mais adequada. Tá, entendi, obrigada. Professor... Eu já vi o sujeito colocar uma vaca no tronco, dar uma ré numa caminhonete F1000, prender no terneiro para tirar o terneiro. Então, são horrores. Isso hoje iria preso, todo mundo ia preso. Pode ter certeza. Que as leis do bem-estar animal determinam isso, agressão. Diga, Kessler. O Tiago Dumer lhe pergunta, ele está dizendo, faz uma consideração que mão de obra é um grande problema na atualidade, e como o senhor sugeria ficar a estrutura de uma equipe de campo para a colheita dos terneiros reduzida, substituída por outras ferramentas? Já existe um estudo observando essa realidade? Essas ferramentas, agora lá o pessoal de Santa Maria lançou um sistema de monitoramento. Eu desenvolvi como aluno de doutorado nos Estados Unidos, com uma empresa americana chamada DVM, nós desenvolvemos um bolus ruminal para estabelecer exatamente o horário do parto. Para vaca de leite ou para novilhas, porque a mão de obra é muito cara.
Tudo isso, Kessler, depende de muita tecnologia. E não substitui a intervenção de um bom parteiro. A experiência que nós temos é que um parteiro cuida de 500 vacas. 500 vacas. Agora, claro que 500 vacas com o IATF parindo em 10 dias, a gente precisa ter um pouco de noção da magnitude do problema. Não é regra de 3. Você diz assim, não, quem faz para 50 faz para 500. Não é assim. Não é assim. Tem cidades que só tem 2 veterinários que fazem cesariana. Então, se eu tiver 15 vacas para fazer cesariana, um dia acabou. Então, tudo a gente tem que ter esse cuidado. Mas um parteiro, eu prefiro trabalhar. A equipe de campo trabalha normalmente na fazenda. E o parteiro é o que monitora. Ele está fazendo o cuidado. Ele é treinado para isso. Deu um problema numa vaca. Ele pega o telefone e chama. Vamos imaginar, a fazenda tem 2 peões, só 2. Eu posso, só na temporada de parição, treinar e contratar um parteiro. Porque é uma mão de obra mais especializada. Posso pagar um prêmio para ele. Mas ele vai precisar da ajuda dos outros 2. Então, normalmente, assim é que se constitui a equipe. E fazendas maiores, já sempre tem um peão mais campeiro, mais paciencioso, às vezes é o capataz, que tem mais jeito. E é uma questão de jeito. A maioria dos partos distóxicos é dificuldade de apresentação. É terneiro virado. Principalmente quando se faz banho de imersão no terço final da gestação. E está muito frequente nas propriedades com ILP, que tem parição em junho, julho e agosto, e que fazem os controles de carrapato, muitas vezes, em abril e maio. Ou agora, vocês imaginam o seguinte, está dando para sábado 30 graus. Vai aparecer carrapato ligeirinho. Aí tem que banhar a vaca prenha. O terneiro vira com muita facilidade. Está bem estudado de novo. Então, eu acho que um parteiro, sim, os melhores resultados que eu tive em várias propriedades foi parteiro, ou não chamamos de parteiro, chamamos um homem treinado para isso. Tem vídeos, hoje a grande facilidade, gente. Quando eu treinava parteiro há 20 anos, eu não tinha essas fotos que eu tenho hoje. Então, hoje com um vídeo, isso tem tudo no YouTube. Como é que tu põe a mão? Um sujeito de campo que é curioso e tem criatividade, vai desempenhar muito bem. Então, só vai chamar o veterinário em último caso, porque aí eu também já começo a aumentar o custo. Kessler, estão ocorrendo alguns comentários, mas eu não estou monitorando o chat. Se tu achares que algum comentário interessante, tá tudo bem. E agora acabou eu não consegui identificar quem é, mas boa noite, professor. Tem o campo nos campos de cima da serra, muito dobrado, tem uma invernada a 10 quilômetros da sede, fiz uma estrutura completa lá e não gosto de deixar criar lá porque é longe das pastagens. Tenho 2 campeiros muito bons, vão cedo e de tarde faço inseminação, tenho estação de monta, mas nasce muito de madrugada, e o que nasce no dia brincamos, esperamos eles se fortalecerem, faço um bico e tudo, mas perco muito do primeiro diagnóstico. Seja por absorção, ando com 2% de aborto pós-diagnóstico. Tenho muito... Gestação. Entendi. Estou lendo aqui. Tá, agora eu também tenho acesso ao chat, mas tu me ajuda, tá? É grande, ele fez uma explanação. Tenho muito natimorto, que observo, sabem que está morto, mas não acho a culpa deles. Pode ser algum produto usado nas vacas prenhas, como o Puron. É que é preciso entender se é aborto ou natimorto, né? Não é tão simples. Geralmente, o natimorto, ele está com o pelo um pouco mais seco. Teria que olhar bem de perto, porque muitas vezes o pessoal, alguns que eu trabalhei anotavam,
Encontrei o terneiro morto, a vaca deu cria e já está morto. Bom, eu tenho que ver se ela... Por isso que é importante a recorrida no final da tarde, para que nós tenhamos uma ideia de quem está se preparando para o outro dia de manhã. Está com cria, né? Porque quando eu entro de manhã cedo, eu vou direto nas vacas que estavam se preparando no dia anterior. Então, eu digo assim, mas passou toda a noite, vai morrer o terneiro. Não. Se for novilha, sim, mas uma vaca adulta não morre. Não morre o terneiro. Ela aguenta firme. Então, eu tenho que ir direto naquelas vacas. Por isso que é importante o brinco da vaca. Anotei, olha, essas vacas vão dar cria essa noite ou amanhã de manhã. Então, amanhã de manhã, as primeiras que eu vou olhar são essas. Então, e tem que monitorar para ver o que realmente é natimorto, que morreu por falha no cuidado ou porque a vaca abortou. É muito difícil, nos últimos 15 dias de gestação, uma vaca abortar. É muito difícil. Pode ser um parto até prematuro, mas é muito raro. Aí, os canadenses eles foram colocar uma rede de alta tensão no rebanho no Canadá. E os produtores entraram na justiça porque diz que as vacas iam se estressar e iam abortar. Não aconteceu nada disso. As vacas se mantiveram intactas. Aí eles passaram a sobrevoar com helicóptero para ver se aquilo forçava. Não. A Austrália fez a mesma coisa. Isso não estimula um parto prematuro. Então é bom dar uma olhada aí, de perto. Bom, eu acho que essas foram as perguntas que se apresentaram e, então, em nome do Instituto, eu gostaria de agradecer e deixar aberto ainda, se alguém tiver alguma questão por último. Estou à disposição, ainda temos tempo. Tá. Não sei se tem alguém. Consigo... o Gil está nos perguntando se consegue um croquis do fórceps para ser... Sim, Gil. Tem. Tem até Bom, já tem nessa palestra, mas eu te mando o vídeo. Com o vídeo, um ferreiro é barbada. Tem vários já no Rio Grande do Sul. Tem muita... Um dia eu fui dar um treinamento lá em São Borja, lá no Celso Rigo. Terminei o treinamento, eu era a última bolacha do pacote. Aí me veio o capataz. Nós temos um equipamento desses. Então, já tem muita gente aí com bons equipamentos. Eu achei que estava inovando, não, já tem. Então, mas, sim, se eu tivesse que sintetizar, é todo aquele planejamento e treinamento de mão de obra. Professor, Potreiro Maternidade. Nós fizemos lá em Uruguaiana, na Nova Aurora, lá no Ormazábal. Há 15 anos, nós criamos um potreiro maternidade e colocamos feno de palha de arroz. E fizemos quase que um confinamento de vacas. O campeiro conhecia vaca por vaca, colocamos 700 vacas para parir num potreiro lá de 50 hectares. Ficou muito fácil. Elas comiam feno, estavam ali, era barbada. A vaca pariu, um dia depois já vai formando os lotes. Vocês imaginem a organização disso para o desmame, para toda uma prática de manejo depois. Ajuda bastante. Potreiro maternidade é muito importante. Eu acho que também poderia a gente chamar atenção aí, como isso é uma sugestão que eu vi naquela foto ali das ferramentas, excluir os cachorros da recorrida do porteiro. Não, o cachorro não pode. Não pode. Estavam na foto do o gaúcho. Tem um X ali dizendo cachorro nem pensar. Tem razão. Agora, tem que encontrar um perfil. Eu falei para a Elísia, o que eu fiz aqui foi uma abordagem geral, muito mais de estratégias. Mas a operacionalidade tem que ser para as pessoas. Tem que levar num galpão, tem que ter vacas com diferentes estágios, tem que botar uma luva neles. Hoje tem manequins, tem um vídeo no YouTube, mas que é fantástico, gente. Aparece o cara metendo a mão, pegando o terneiro. Olha, pega um pessoal de campo, campeiro, cuidadoso. Olha, gente. O Gil acabou de fazer um treinamento lá na Paipas com um veterinário que está dando assessoria justamente nessas informações. Eu acho espetacular. Não sei se ele compartilhou o contato, mas é realmente uma equipe que está
planificada para passar essas informações da sua palestra de forma de galpão mesmo, treinando e mostrando e demonstrando todas aquelas situações das anomalias de parto, todas elas, muito interessante, achei. O Tauê perguntou ali, a cura do umbigo, outra coisa, o gaúcho não tinha a cultura de curar o umbigo dos terneiros. A cura tem que ser o mais rápido possível, na hora, não é esperar para curar o umbigo. Nasceu, curou. Isso é uma prática normal. Agora eu tive um estagiário que foi fazer o estágio lá no Pará, numa fazenda lá. O trabalho dela era curar o umbigo, andava numa moto, campo fora. Caiu o terneiro, já curou, está pronto. O mais rápido possível. Isso não é uma cultura que nós temos. Talvez por os terneiros nós temos um período um pouco mais frio, mas é muito importante. Já se sabe, muitos terneiros que têm problemas de desenvolvimento, não é questão genética. Não é a vaca que não dá leite. É problema de imunidade. É problema de imunidade. Olha, o Gil está colocando aqui que ele saiba, a equipe do Nesto também faz o mesmo treinamento. Sim, já fizemos. A gente já fez no Uruguai, já fizemos na Argentina, já fizemos na Bolívia, já fizemos uma montanha de treinamento. Vou ter que fazer aqui em Rio Grande também. Eu já falei para a Elise aí na zona, a gente pode fazer. Pode fazer. E porque hoje a gente tem equipamentos mais fáceis. Gente, tem manequim igual uma vaca. É igual uma vaca. Tudo igual, com os ossos. Tudo. Isso tudo dá para fazer. Tem vídeos. A gente coloca num telão isso, para o vídeo, olha de novo. E o pessoal de campo é curioso. A gente tem muitos jovens hoje que vão tendo mais conhecimento também. Junto com um cara campeiro, um jardimar de cabelo branco, e olha, faz uma dupla perfeita aí. E é caro, gente. Vocês viram que cada terneiro perdido, eu acrescento R$22 nos demais. Então, é cara a brincadeira. É bem carinho a brincadeira. E uma outra coisa que se nós vamos imaginar o seguinte, chega alguém lá da tua cidade, lá de Pelotas, e diz assim, Kessler, eu quero comprar um terneirinho para animal de estimação. Tua vaca deu cria agora. Por quanto tu me vende? Uhum. Ah, não vale nada, é tão pequenininho. Vale. Hoje já te custa R$1.300. R$1.400. Dependendo, se tu tem 70% de desmame, hoje em torno de R$1.500 um terneiro. Ou seja, ele nasceu custando R$1.500. Por que é 1.500? É todo o custo anual da vaca. Essa vaca precisa do mínimo hectare para ela. Quantos quilos? É custo de oportunidade da terra? Sim, mas no mínimo é isso. Mas tem mais a sanidade, tem mais a reprodução, tem mais a mão de obra. Então, esse custo está feito. Agora, como é que eu vou diminuir este custo? Nascendo mais terneiros e sendo mais pesado o desmame. Porque eu vou dividir. Quando o terneirinho nasce, eu dividi. Vou pegar um valor qualquer. R$1.000 por 40 quilos. R$25 o quilo. Quando ele tiver com 100 quilos, está valendo R$10 o quilo, eu custo. Se ele tiver com 200 quilos, vale R$5 o quilo. É claro que um terneiro não custa R$1.000. Não mesmo. Custa muito mais. Bom, professor, eu acho que nós podemos, então, finalizar essa live, que foi esplêndida, aí, com vários elogios aí da turma, lhe liberar para voltar para casa, estar preparado para vir a São Lourenço amanhã. Se amanhã cedo nós vamos para a Pérola da Lagoa. Gente, de antes a agradecer o professor Júlio, né, por esse momento aqui conosco, e também havia a manifestação dos colegas, né, por interesse desse treinamento. O professor Júlio, ontem à noite nós conversamos, né, e eu acho super importante a gente
tentar organizar, obviamente que é difícil, porque nós estamos bem distribuídos no estado, né? Então a gente teria que fazer grupos em diferentes regiões aqui do estado, mas nada impossível, né? Agora a agenda do professor tá meio conturbada, que ele está indo viajar, mas ele falou que também a Marcela poderia fazer esse treinamento, então a gente pode ali no grupo, as pessoas podem se manifestar e a gente vê em que região que a gente conseguiria atender o maior número de associados, né? Então, eu peço que o pessoal que tem interesse para esse treinamento se manifeste ali no grupo. E antes de encerrar, eu gostaria de convidar todos, né, para o evento do fórum, né, que junto com o Unesp nós estamos organizando, que ocorrerá no dia 9 de agosto, né, na Faculdade de Agronomia do... Vocês estão vendo na tela, então, né? Isso, está na tela. Está na tela, na Faculdade de Agronomia, né, da URGS. Nós temos uma restrição de lugares, então a gente pede para o pessoal não deixar para a última hora, né? E a gente vai ter, como palestrantes, a gente vai ter 2 momentos. Eu não sei se vocês estão vendo, está na tela? Então. Tá. Então, a gente vai ter 2 momentos, que a gente está chamando de porteira para fora, esse momento da manhã, né, que a gente vai ter o consumidor e a carne de qualidade, que o Ranier Carneiro, que vai palestrar. Depois a gente vai ter uma fala do Roberto Gresselé, carne gaúcha, troteio, sai da estrada. E finalizando com o Dr. Fernando Bastos, carne, superalimento. E no momento da tarde, que no caso a gente vai abordar... Continua no mesmo, não mudou o slide. Agora sim. É que eu acho que não está no formato apresentação para vocês, né? Mas estão conseguindo enxergar, né? Agora sim. No momento da tarde, a gente vai ter, então, porteira para dentro. Vai ter uma mesa redonda, né? Que a gente está vendo alguns associados, que a gente possa estar presente ali na tarde, né? A gente vai ter o pessoal da comissão de negócios do Instituto, o Ivan e a gente está vendo se a Fernanda vão poder estar presentes. Então, a gente gostaria muito que, obviamente que a gente sabe que às vezes não é possível, né, mas se todos os associados, se a grande maioria puder estar presente, a gente vai ter também de noite uma confraternização. Gostaríamos muito da presença de todos vocês por lá. Tem o link, né, que a gente está colocando ali, que vocês podem efetuar a inscrição de vocês. E na inscrição, vocês vão ganhar um livro, né, do Dr. Fernando Bastos. Ótimo. Era isso, pessoal. Agradeço a presença de todos, agradeço novamente o professor Júlio e o José Luiz Kessler pela condução das perguntas. Eu me despeço igual, dou um tchau para todos, agradeço especialmente ao professor pela atenção que nos deu aqui ao grupo da CRIA. A Viviana, não sei se também não quer fazer o fechamento, então, da nossa reunião, da live de hoje. Gostaria. Principalmente aproveitando o espaço, claro, para agradecer sempre a disponibilidade de todos que estão conosco e reiterar o convite que as charlas vão recomeçar na próxima semana. Então, segunda-feira que vem, dia 5, nós estaremos retomando com a atividade das charlas, que é aquele encontro que nós temos entre nós, produtores e participantes aqui do Instituto, contando sobre o nosso trabalho, né? Um momento onde nós podemos conversar sobre nossas atividades. O José Luiz já participou de o Celso Jalotto também, então, que estão aqui, podem até ajudar aí a motivar o pessoal a participar. E nós teremos a participação do Frederico Marçal e do irmão dele, que se disponibilizaram, então, de conversar conosco na próxima segunda-feira. Todos convidados, né, e sempre à disposição para quem quiser participar e contar um pouco do seu trabalho. Obrigada, boa noite, né, então, a todos, e isto. Boa noite, obrigado a todos também.